Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar a vocês o conceito de simulação baseada em agentes e como o Flexim está preparado para atuar com esse tipo de simulação. Inicialmente, em especial para aqueles que não conhecem o termo simulação baseada em agentes, o que seria um agente? Um agente ele é um indivíduo que compõe um sistema que a gente deseja estudar, avaliar e que tem propriedades, uma forma de agir, comportamentos próprios. E esses comportamentos, eles não são controlados, não são definidos por uma lógica externa, centralizada, mas eles estão inseridos dentro do agente em lógicas próprias, em lógicas individuais. Esse esquema, ele demonstra essa ideia na medida em que a gente tem um agente com seus limites, com uma cápsula que define os seus limites, e dentro desse agente nós temos seus comportamentos definidos e um conjunto de características que são importantes para esse agente, que a gente também chama de estados. É interessante a gente entender esses aspectos para que a gente possa diferenciar a simulação em eventos discretos, que é comumente utilizada para simular processos de produção discretos, e a simulação baseada em agentes. Na simulação em eventos discretos, nós estamos muito preocupados em definir a estrutura do processo, qual é a sequência de atividades que define esse processo. E essa definição, ela acontece de uma forma centralizada. Todas as peças, todos os pacientes, todos os itens, eles passam por esse processo centralizado. E o comportamento do sistema surge dessa definição da estrutura do processo. Na simulação baseada em agentes, nós não temos a figura desse processo centralizado. E o comportamento do sistema que a gente está avaliando, ele vai surgir do somatório do comportamento dos agentes individuais, e em especial da interação entre eles. Nós podemos definir agentes em 3 diferentes níveis de complexidade. O nível mais básico é o nível de autonomia. É o nível em que o agente ele simplesmente vai agir de acordo com o seu próprio comportamento, ele tem o seu comportamento definido internamente e ele não é roteirizado por nenhum processo externo. O próximo nível de complexidade é o nível de interação. Nesse nível, os agentes eles vão poder interagir entre si e interagir também com o ambiente onde eles estão inseridos, ou seja, a gente pode programar uma troca de informações entre os agentes. E o nível mais complexo é o nível de adaptação, que pode ser muito interessante quando a gente quer utilizar conceitos de inteligência artificial, e nesse caso o agente ele pode mudar a sua forma de atuar ao longo do tempo, ele pode evoluir, ou seja, a gente pode programar o agente para que ele identifique a melhor forma de agir para que a gente obtenha o resultado do nosso interesse. Nós elencamos aqui para vocês 4 exemplos de agentes que poderiam ser estudados e modelados por meio do Flexim. Claro que dentro de uma infinidade de outros exemplos que poderiam ser citados. O primeiro exemplo se refere a pacientes dentro de um hospital. Utilizar agentes para modelar o comportamento de pacientes em um hospital é interessante porque os pacientes eles têm seus estados alterados durante sua permanência no hospital, ou seja, o paciente ele pode melhorar, ele pode piorar ou pode permanecer estável. E além disso, os pacientes eles podem interagir uns com os outros e também com profissionais da área de saúde. E essa interação, dependendo do caso, pode ser importante para a definição do estado de saúde do paciente. O segundo exemplo são de operadores dentro de uma linha de produção. Esses operadores eles podem tomar decisões menos ou mais complexas, dependendo de suas atribuições, e no caso de decisões mais complexas, pode ser interessante avaliar como essas decisões impactam o sistema e quais seriam as melhores decisões a serem tomadas em cada caso. Um terceiro exemplo são de máquinas. É importante entender que não necessariamente agentes são pessoas. Os agentes podem ser grupos de pessoas, por exemplo, famílias, mas também podem ser outros elementos, como por exemplo máquinas, peças e produtos. No caso de máquinas, em especial na era da indústria 4.0 que a gente está vivendo, as máquinas elas podem interagir entre si, elas podem interagir com sistemas que fazem a gestão da indústria e podem também interagir com peças.
E essas interações, elas são interessantes porque elas podem determinar de forma dinâmica qual é a forma de atuação da máquina. Essa característica de interação pode ser modelada por meio de agentes que interagem entre si. Já em relação a peças ou produtos, a gente tem a característica interessante de que a gente pode modelar uma mudança, uma evolução de características de peças e produtos ao longo do tempo, ao longo do processamento. Por exemplo, na indústria de alimentos perecíveis, a gente pode modelar uma alteração da qualidade do produto ou, eventualmente, se esse produto vai estragar durante o seu processo. E, além disso, a gente também pode modelar casos em que as peças e produtos elas interagem com equipamentos e interagem com sistemas que fazem a gestão da indústria. Isso é muito interessante nesse momento onde a gente observa o advento da internet das coisas, onde a gente consegue fazer essa conexão de objetos, peças, com os demais sistemas e equipamentos que compõem a linha de produção. Bom, pessoal, esse foi um overview do que é simulação baseada em agentes. Nos próximos vídeos, nós vamos mostrar a vocês exemplos de aplicações de simulação baseada em agentes utilizando o FlexSim, e vocês podem acessar esses vídeos por meio dos links que estão na descrição desse vídeo. Até lá!